Olá amigos, no vídeo de hoje eu vou fazer algo diferente. Eu sempre estou tentando mostrar para vocês as moedas mais raras, mais difíceis, e só que a gente vê muita gente tentando por aí vender moedas baratas como se fossem difíceis, como se fossem raras. A gente vê muito vídeo na internet falando muita coisa errada, muita besteira. Então vamos brincar um pouquinho aqui. Vamos falar sobre as moedas mais comuns do Brasil, as de maior tiragem. Tá? Vou fazer aqui um 10 mais, né? As 10 moedas com maior tiragem da história do Brasil, mas vale também um histórico. Tá? Então o que acontece? Existem algumas moedas que as pessoas acham que são raras ou que são difíceis porque são antigas. Não é assim, gente. Antigamente, às vezes, também tinham grandes tiragens, tá? E o maior exemplo disso são as chamadas MCMI, as moedas de 1901. A era está em algarismos romanos. Já mostrei para vocês antes. Veja bem, aqui está a moeda de R$100 e R$200, 1901. Olha, na época, há quem diga até que foi recorde mundial. Cada uma dessa aqui teve a tiragem de 60 milhões de exemplares. Era muita coisa. Na época, 2 milhões era muita coisa. Tem a de 400 que teve uma tiragem de 26 milhões também. A população na época era de 17 milhões de habitantes. A população era 12 vezes menor que a atual. Se tentarem vender para você por R$15, por exemplo, R$10 é caro. Essas moedas são vendidas por quilo. Para valer, digamos assim, 10, R$15, essa moeda tem que estar linda. Demorou muito tempo para esse recorde ser batido. Na verdade, 44 anos. Antes disso, né, teve essa moeda aqui que teve uma tiragem realmente muito grande também. R$1.000, 1927. De 35 milhões de exemplares, o que era muita coisa. Entre 1901 e 1942, mais ou menos, essa moeda foi a de maior tiragem no Brasil, tá? Então, se você achar uma dessa na gaveta, nossa, achei uma moeda rara. Não, você não achou uma moeda rara. Essa é uma moeda comum. O recorde das moedas de 100 e R$200 de 1901, né, aquela tiragem de 60 milhões de exemplares, só foi quebrado em 1945, com a moeda de 50 centavos, com efígie de Getúlio Vargas. Essa moeda teve uma tiragem de 73 milhões, foi a moeda de maior tiragem do bronze e alumínio. Tá? Então, veja bem, nós passamos de tiragens de algumas dezenas ou centenas de milhares no começo da República para alguns milhões, de repente pulamos para 60 milhões, voltamos, entre aspas, ao normal, começamos a ter tiragem de 20 milhões, 10 milhões de algumas moedas. E aí começou o período da hiperinflação, gente. Então o que acontece? Se você tem um período de economia estável, como nós temos na atualidade desde o Plano Real, as moedas vão sendo emitidas e vão se acumulando, continuam sendo usadas durante muito tempo. Então nós continuamos usando as moedas de 1994, 95, 96, essas moedas são feitas para durar bastante. Agora, se você está no período hiperinflacionário, as moedas perdem o valor muito rápido e o governo é obrigado a emitir uma enorme quantidade de moedas, senão as pessoas ficam sem troco. Então é por isso que nós temos enormes tiragens de moedas no começo dos anos 80 até o começo dos anos 90. A maioria dessas moedas se encaixam em dois perfis. Ou aquele que eu acabei de falar, ou seja, hiperinflação, as moedas perdem rapidamente o valor, você precisa emitir uma grande quantidade num prazo muito curto, ou na virada do real, ou seja, todas as moedas foram tiradas de circulação de um dia para o outro, e o governo teve que lançar em 1º de julho de 1994, após um feriado bancário de alguns dias, uma enorme quantidade de moedas suficientes para que todas as pessoas tivessem troco, moedas novas que não existiam antes. Por isso, a emissão de moedas em 1994, primeiro ano do real, foi muito grande, senão nós não teríamos troco. Tá? Só que vamos começar agora, então, as 10 mais. As 10 moedas de maior tiragem da história do Brasil. E essa é uma exceção dos dois perfis que eu falei. Ou seja, em 2013, houve uma tiragem muito grande das moedas de 5 centavos e 10 centavos. Então essa aqui é a 10ª.
5 centavos 2013, uma tiragem, gente, de 600 milhões de unidades. É muita coisa. Então nós temos esse número mágico, né? As 10 moedas com maior emissão na história do Brasil são todas acima de 600 milhões de unidades. Qual foi a nona? Mesma coisa. Tá? Cruzando aqui os dois critérios, entre aspas. O Cruzeiro saiu de circulação em 1986. O governo teve que lançar as moedas do cruzado. Mas a hiperinflação continuou e aí em 1987 já tiveram que lançar a moeda de 10 cruzados. No ano seguinte, a moeda de 10 cruzados já passou a ser a mais comum. Ela é a número 9 da nossa lista, com uma tiragem de quase 609 milhões de unidades. E qual foi a oitava? A oitava aconteceu a mesma coisa com a de 5 centavos, que eu falei para vocês, uma exceção aqui à regra, né? 10 centavos 2013, uma tiragem de 610 milhões de unidades. É muita coisa, né, gente? Mas veja bem, a população atual é muito maior, são compreensíveis essas tiragens altas. Agora imagine aquelas 60 milhões de unidades de R$ 200 há 118 anos atrás. Bastante, né? Muito bem. Vamos para o número 7. Olha que interessante, a mesma coisa que eu já tinha dito, ou seja, houve um período inflacionário no começo dos anos 60, tá, até 65, 66, houve um plano econômico e o Cruzeiro perdeu 3 zeros, virou Cruzeiro Novo em 67. Em 70 ele foi rebatizado como Cruzeiro de Novo, sem tirar zeros, ok? E a emissão de moedas foi muito grande na era 1970. Muito mesmo, tá? Não só essa aqui de 20 centavos, mas a de 10 centavos, a de 50 centavos, todas com tiragens muito grandes. 50 centavos, uma tiragem de 440 milhões. 10 centavos, uma tiragem de quase 500 milhões. E a maior do período, a 20 centavos, 1970, eu gosto muito das moedas dessa época. Veja aqui a efígie que foi inspirada numa foto de Tônia Carreiro. 20 centavos, 1970, a tiragem de 634 milhões de unidades. Vamos para número 6. A número 6, a mesma coisa, né, gente? 1994. Todas essas moedas que eu estou mostrando para vocês são repetidas, não são as titulares da minha coleção, tá? Eu peguei todas MBC. 10 centavos 1994, ou seja, todas as moedas do país tiveram que ser trocadas em julho de 1994. Uma tiragem de 640 milhões de unidades. Vamos para número 5. R$1, 2008, gente. Essa é a moeda de R$1 com maior tiragem. R$1 2008, uma tiragem de quase 665 milhões de unidades. Muita coisa, né? A número 4 é mais interessante. O que aconteceu nessa época? Período inflacionário. Em 1979 começou essa moeda, ok? Eu peguei a de 80 porque foi a de maior tiragem aqui nessa época. Eu já comentei em outro vídeo aqui, alguns meses atrás, em que em 1978 a moeda de maior valor era de um cruzeiro, uma moeda bem grande. No ano seguinte, por causa da inflação, todas as moedas tiveram que ser trocadas, né? A família foi uma nova família, e a moeda de um cruzeiro, que em 78 era a maior, em 79 era a menor. 1980 foi a era dessa série com maior tiragem. Essa moedinha aqui, gente, se você achar na sua gaveta, não é um tesouro, desculpem, mas também não jogue fora. Comece uma coleção, dê de presente para uma criança, para começar a coleção dela.
Um cruzeiro 1980, tiragem de 690 milhões de unidades. Gente, entre 1979 e 1982, se você contar essas 4 eras, essa moeda teve uma cunhagem de mais de 2 bilhões de unidades. 2 bilhões 147 milhões de unidades. É muita coisa. É por isso que essa moeda é extremamente comum, ok? Essas moedas de aço desse período são vendidas por quilo. Tá? R$ 15 o quilo, R$ 20 o quilo, quando muito. Ora, se você pegar as moedas do período, 1 cruzeiro, 5 cruzeiros, 10 cruzeiros, 20 cruzeiros, em média elas têm aí uns 5 gramas de peso. Ou seja, em 1 quilo você tem cerca de 200 moedas. Logo, quanto vale essa moeda nesse estado MBC? 10 centavos. Eu não estou exagerando, não é brincadeira. Essa moeda vale 10 centavos. Se ela estiver muito bonita, soberba, um pouquinho melhor do que essa, já vale R$ 1. Ok? Eu estava na Praça da República, nas bancas lá de numismática, chegou um senhor todo entusiasmado porque tinha achado uma dessa aqui de 1982. Eu fiquei até com dó. Né? Eu não sei se ele foi lá só por causa disso, mas essa moeda de 1982 teve uma tiragem de 300 milhões de unidades. Tá? Mas a maior delas está aqui, 1980. A terceira colocada nesse ranking, pelo mesmo motivo da 10 centavos, a 5 centavos, 1994, uma tiragem de quase 733 milhões de unidades. A número 2, 1 centavo, 1994. Olha ela aí. Também com uma tiragem muito alta, porque era necessário ter troco, né? Tiragem de 871 milhões. E acho que vocês terão uma surpresa. Qual foi a moeda de maior tiragem da história do Brasil? Olha só. 10 cruzeiros, 1991. Uma série que foi bem interessante. Uma série com gravuras bem bonitas, né? Tá aí. 10 cruzeiros, 1991. Com a gravura aqui do seringueiro. Essa moeda tem uma curiosidade, tá? Como a quantidade era muito grande, eles diminuíram a espessura das moedas, deixaram mais finas nesse ano, 1991, para economizar aço inoxidável. Tá? Então você tem 2 moedas, na verdade. Tá? Essa tiragem soma as duas, ok? A 10 cruzeiros 1991 com 1,4 milímetro de espessura e com 1,2 milímetro de espessura. Tá? Mas para o Banco Central a tiragem foi unificada, pelo menos atualmente. Ok, gente? Então era isso que eu tinha para falar hoje. Não se deixe enganar, tome cuidado. Então essas moedas que eu tenho aos quilos aqui não valem nada? Olha, se você lavá-las com cuidado, secá-las muito bem para evitar oxidação, para ficarem um pouquinho mais bonitas, né? Só vale isso para aço inoxidável, ok? Uma lavagem com sabão neutro, muito bem secas, não passe nada nas moedas, apenas para tirar a poeira, na verdade. Vão valer aí uns R$ 20 o quilo. E qual foi, afinal de contas, a tiragem dessa moeda? 947,9 milhões de unidades. Amigos, essa moedinha aqui, que você já deve ter visto com certeza, se você tem menos de 30 anos talvez não, essa moedinha teve uma tiragem de quase 1 bilhão de unidades. Aposto que muita gente se surpreendeu que essa moeda seja a moeda de maior tiragem da história do Brasil. Assine o nosso canal. Nós temos lançado 2 vídeos por semana. É isso aí. Grande abraço.